ruptura na maneira que o Brasil enxergava as milícias, essa CPI não impediu que os milicianos colocaram representantes em Brasília, né? E em 2012, na TV Alerj, o José Padilha, o Wagner Moura e o Marcelo Freixo se reuniram para falar desse encontro da realidade com a ficção, né, do filme de 2010. Porque se você for buscar nos anais das televisões, deve ter na internet também, no YouTube, eu não vou falar os nomes, mas tem um monte de político que está na crista da onda, filmado, dando declaração de amor à milícia. Numa reportagem do Globo, de janeiro de 2019, a gente é lembrado que o presidente Jair Bolsonaro defendeu em outubro de 2005, quando era deputado, o ex-policial Adriano Magalhães da Nóbrega. Coincidentemente, o cara é ex-BOP, ele se tornou um mercenário, e depois ele se tornou um mercenário dos que pudessem pagar pelos serviços dele, né? Senhor presidente, pela primeira vez eu compareci integralmente a um tribunal do júri na segunda-feira próxima passada. Estava sendo julgado um tenente da Polícia Militar de nome Adriano. A acusação era que numa incursão, numa favela, teria sido executado um elemento. E ele, inclusive, foi morto agora, no dia 9 de fevereiro de 2020, e foi apontado como chefe de uma milícia do Rio de Janeiro. Que pode estar por trás do assassinato de Marielle Franco, né? Só contextualizando também, a figura do Adriano ela é muito importante dentro de uma ampla investigação que já dura já 2 anos, né? E ainda falando, né, desse discurso do Bolsonaro, ele defendeu o cara que na época, né, em 2005, estava sendo condenado por homicídio na primeira instância, mas ele acabou sendo absolvido. Vem aquela reflexão que, né, na eleição de 2018 o Brasil achou que seria liderado pelo Capitão Nascimento, né? Mas acabou caindo na garra da família Bolsonaro, que é o que a gente vai falar agora, que remete à cena, né, do miliciano Major Rocha lá no Tropa de Elite 2, felizão num churrasco, comemorando, atirando pro alto. O brasileiro queria Capitão Nascimento e acabou ficando com aquele policial do primeiro filme que pra rir tem que fazer rir, e ele vai subindo e percebendo, né, sentindo que o cenário é sempre favorável a ele. E aí eu volto a falar do quanto o brasileiro acho que se acostumou com essa visão da polícia vingativa, do cidadão vingativo, do olho por olho, dente por dente, eu vou me virar sozinho, e o Estado mesmo acabou deixando isso acontecer. Mas agora a gente vai falar a sério aqui sobre o histórico de milícia, vamos parar de fazer, né, esses apanhados com o filme, para vocês terem ideia mesmo do que aconteceu aqui no Brasil, e eu não quero que vocês só levem em consideração porque eu estou falando. Pesquisem as palavras-chave do que eu vou falar aqui, vejam por vocês mesmos os fatos que aconteceram no Brasil e que são absurdos e que é realmente tudo uma linha de tempo que a gente tem que entender. O brasileiro precisa conhecer da própria história para não ser escravo dela. Em 2011, a juíza Patrícia Scioli foi assassinada com 21 tiros no Rio por milicianos. E o Flávio Bolsonaro, é claro, depois da morte, foi no Twitter e difamou a magistrada. Em 2015, outra juíza, dessa vez Daniela Barbosa, foi agredida por milicianos durante uma inspeção no Batalhão Especial Prisional no Rio de Janeiro. Flávio Bolsonaro saiu novamente em defesa dos agressores. Em 2015, o Flávio Bolsonaro foi o único dos 70 deputados da Alerj que votou contra a CPI dos autos da resistência, que tentava apurar a fraude nas mortes perpetradas pelos policiais, né? E essa CPI surgiu depois de um vídeo ter viralizado mostrando alguns PMs mexendo na cena de um homicídio de um homem da favela da Providência, na zona norte do Rio. E as imagens mostravam os policiais colocando uma arma na mão dele depois dele ter sido assassinado, né? Em 2015 ainda, José Padilha diz que deixa o Brasil após ameaças de morte sofridas em razão do filme Tropa de Elite 2, 5 anos após o filme ter sido lançado. Em 2018, já em plena campanha para a presidência, o Bolsonaro mandou a seguinte frase: "Naquela região onde a milícia é paga, não tem violência." Isso está numa matéria da Folha publicado pelo Bruno Paes Manso. Ainda em 2018, Flávio Bolsonaro faz campanha com família ligada ao Jogo do Bicho, organização que se fortificou, né, justamente durante a ditadura, e hoje especula-se que os bicheiros de segundo escalão se tornaram milicianos. Ainda em 2018, o envolvimento do ex-BOP Adriano, que já mencionamos aqui, com o assassinato da vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco, foi revelado pelo jornal The Intercept Brasil, na reportagem de Sérgio Ramalho. E eles conseguiram comprovar que a escolha da arma, o uso da munição de uso restrito e a competência técnica da própria execução
apontava para o BOPE, ainda em maio de 2018, 2 meses depois do assassinato da vereadora, que era mestre em administração pública pela Universidade Federal Fluminense e ativista de direitos humanos. Em 2005, devido ao perfil técnico elogiado, né, Adriano Magalhães de Nóbrega recebeu a medalha Tiradentes, que é a mais alta honraria do Poder Legislativo do Rio de Janeiro, por indicação do então deputado estadual Flávio Bolsonaro. E ele também recebeu outras 2 honrarias de louvor e congratulação por serviços prestados à corporação, porque, teoricamente, ele atuava muito bem no trabalho de polícia dele. Flávio Bolsonaro também condecorou o major da PM, Ronald Paulo Alves Pereira, que o cara recebeu menção honrosa quando ele já era investigado como um dos autores de uma chacina de 5 jovens na antiga boate Via Show, em 2003. Os dois, né, o Adriano e o Ronald, são suspeitos de integrar o famoso escritório do crime, né, que é um grupo de extermínio que foi apontado como responsável pelo assassinato da Marielle Franco. E segundo o Ministério Público também, o grupo de milicianos que foi preso na Operação Intocáveis agia na região da comunidade de Rio das Pedras, na zona oeste do Rio de Janeiro, que curiosamente, como foi revelado pelo Lauro Jardim no Globo, Queiroz, né, Flávio Queiroz, o famoso Queiroz, antes de ir pro Albert Einstein para tratar o câncer do intestino desse, né, inclusive hospital incompatível com o dinheiro que ele poderia ter, considerando a sua carreira e os cargos que ele exerceu, se escondeu justamente nessa favela. Ainda em 2018, os policiais que integraram a campanha do Bolsonaro são presos numa operação chamada Quarto Elemento, que investiga a atuação de milicianos que praticavam extorsões. Os 2 PMs que foram presos, eles são irmãos da Valdenice de Oliveira, a Val do Açaí, que é assessora e tesoureira do PSL. Estão virando a minha vida de cabeça pro ar, o lugar onde eu moro, bate foto em frente à casa, procura lá na loja para poder tirar foto. Quer dizer, eu sempre tive uma vida pacata, eu gosto da vida que eu levo. Agora, como é que a gente pode continuar vivendo com os jornalistas batendo na porta? Ainda também em 2018, 2 candidatos do PSL, Daniel Silveira, que hoje é deputado federal pelo PSL do Rio de Janeiro, e o então deputado estadual do Rio de Janeiro, Rodrigo Amorim, também do PSL, quebraram uma placa de homenagem a Marielle e posam em foto sorrindo com o hoje governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. E quebramos a placa! E nesse mesmo evento, eles falaram que iam decapitar aqueles vagabundos do PSOL. Essas são as palavras, decapitar aqueles vagabundos do PSOL. E o Flávio Bolsonaro foi em defesa deles nas redes sociais, dizendo que a placa era ilegal. O COAF, que, para quem não sabe, é o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, e esse órgão tem como missão produzir inteligência financeira e promover a proteção dos setores econômicos contra a lavagem de dinheiro e financiamento de terrorismo. O COAF revelou que o Fabrício Queiroz, né, o ex-assessor do Flávio Bolsonaro, fez uma movimentação atípica de 1,2 milhões de reais entre 2016 e 2017. E o Queiroz, que é ex-PM, cometeu pelo menos 10 homicídios. O COAF detectou essa uma movimentação de 7 milhões, que é incompatível com a renda dele, e o dinheiro é depositado por outros assessores do Flávio Bolsonaro e do Jair Bolsonaro. A primeira-dama, Michele Bolsonaro, chegou a receber um cheque de 24 mil reais do Queiroz. E o Flávio Bolsonaro recebeu 48 depósitos suspeitos no valor de 2 mil reais cada. E é incrível, porque a preocupação do Flávio com a família do Queiroz é quase tocante, né? Porque além de arranjar emprego para a esposa e para as filhas, uma delas como assessora fantasma do pai dele, ele empregou também a mãe e a esposa do ex-BOPE, Adriano Nóbrega, o mesmo que é apontado por ter matado Marielle Franco. A mãe do Queiroz, a Raimunda Veras Magalhães, ela é sócia de um restaurante que fica longe da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, mas em frente ao Banco Itaú, onde foram feitos 17 depósitos em dinheiro vivo na conta do Queiroz. E ela é citada nas movimentações suspeitas detectadas pelo COAF. Flávio Bolsonaro, por fim, foi o único parlamentar que votou contra a concessão de medalha Tiradentes a Marielle. Devido a todo esse contexto que o Léo passou aqui detalhadamente, a gente pode chegar na última parte da nossa discussão, que leva ao atual momento, ao das últimas semanas, com relação à greve dos policiais lá no estado do Ceará, com relação às reações das autoridades. Por que não houve uma indignação com relação aos grevistas, como em outras partes ou em outras épocas que esse país já passou, né, com relação a governos petistas, com relação a
essa questão mesmo de que muitas vezes as pessoas são contra a greve e com relação à polícia é algo muito mais delicado, inclusive previsto em lei, como vai trazer aqui o Léo Palhano no próximo bloco, onde a gente vai arredondar essa discussão para trazer para vocês aí uma visão a respeito desse atual momento que passa o país sob o comando do presidente Jair Messias Bolsonaro e também do seu ministro da Justiça, Sérgio Moro, que claramente tem as suas pretensões eleitorais e claramente tem um cenário até mais agradável com relação à população brasileira que apoia e assina embaixo todos os mandos e desmandos do ex-juiz e ministro da Justiça. E agora a gente volta para trazer o contexto atual, Léo. Fale um pouco dessa greve dos policiais no Ceará, a greve que veio à tona, né, no noticiário nacional após os 2 tiros em que o senador Cid Gomes, irmão do candidato em 2018 Ciro Gomes, ex-ministro em vários governos dentro da história do país, que hoje é uma das vozes de oposição ao governo Bolsonaro, em que uma cena que chega a ser pitoresca, mas necessária com relação à figura do Cid tentando ali invadir, né, o quartel da polícia, onde policiais mascarados fazem ali um motim. Vai passar por cima aqui, ó. E é atingido por 2 tiros, que depois veio a ser comprovado 2 tiros de bala mesmo, não de bala de borracha. E acaba incrivelmente sobrevivendo. Cara, e assim, antes da gente falar desse momento atual, é importante todo mundo saber que em abril de 2017, o Supremo Tribunal Federal, ele reafirmou o entendimento no sentido de que é inconstitucional o exercício de direito de greve por parte de policiais civis e demais servidores públicos que atuem diretamente na área de segurança pública. Então, quando uma coisa é declarada inconstitucional, significa que a lei maior do país proíbe que a coisa aconteça. Assim, é impossível você argumentar e falar, mas o policial também tem direito. Não, gente, isso está decidido, isso é inconstitucional. Existem outras maneiras legalmente previstas dos policiais negociarem as demandas que eles têm e isso tem que ser respeitado. Você aceitar a barbárie por um momento, você aceitar que coisas funcionem fora do jogo, fora das regras estabelecidas no Estado Democrático de Direito, é você argumentar pelo impossível. É aquilo que a gente está falando desde o começo do nosso podcast. A gente precisa ter as nossas opiniões fundamentadas em coisas técnicas, em ciências, e não em diz que me diz, em fundamentos rasos, né? E o que aconteceu foi que no Ceará teve um motim, né, entre 18 de fevereiro e 1º de março desse ano, e esse motim só terminou quando os policiais aceitaram a proposta do governador Camilo Santana, né, do PT, uma comissão especial que ele formou, que contém a Assembleia Legislativa, então, né, os deputados estaduais, o Ministério Público, o Tribunal de Justiça e a OAB do Estado, do Ceará. O Camilo Santana conseguiu não ceder a nenhuma demanda absurda. Então, ele não ofereceu anistia, né, para os envolvidos na greve. Então, as pessoas que cometeram esse crime inconstitucional, que é o motim, né, não é greve, é motim, vão ser julgadas, né, vão responder pelos seus atos. Que ele também conseguiu negociar que não haverá aumento salarial além da oferta original do governador do PT antes da greve, né? Porque, para vocês entenderem, né, eles já estavam negociando e o motim foi uma coisa além. Então, eles conseguiram só o aumento que o governo tinha oferecido antes. E interessante também que durante esse tempo da greve, a Secretaria de Segurança Pública do Ceará registrou 241 homicídios por dia, cara. É uma média de 27 por dia. E mesmo assim o ministro da Justiça celebrou, né, os dias da greve, inclusive elogiando os grevistas, né, os amotinados, acho que como ele referiu assim no seu Twitter, né? No fim desse absurdo que foi esse motim, ele parabenizou todo mundo. A todos, ele falou, incluindo os amotinados. E ele ainda bateu boca, né, com Ciro Gomes, assim, em relação àquele caso da retroescavadeira. E tocado pela notícia de uma cidade inteira de onde nós vimos, estava sob terror absoluto, se dirige para lá porque não é um homem de gabinete, não desses políticos elegantes
que infestam a vida brasileira e que estão entregando o Brasil à milícia. Nada mais, nada menos.